Fala, galera, naturalmente, professor Facina aqui e bora para mais uma aula aí. Hoje, galera, a gente vai falar da parte de propagação de calor. Beleza? Bom, galera, em tese, nós temos 3 tipos de propagação de calor, certo? A condução. 2, convecção. E a última, irradiação. Galera, cada uma dessas aqui tem a sua particularidade, certo? Então, por exemplo, né, na condução, nós vamos ver o seguinte, que na condução é um calor que ele é propagado de partícula em partícula, né? Uma partículazinha vai empurrando outra. A gente vai ver que na condução precisa de um meio físico para que ela aconteça, certo? Precisa ter algum contato, alguma parte que se toque a outra para conduzir calor, certo? Na convecção, nós vamos ver que acontece somente em fluidos, né? Gases e líquidos. Isso por conta da diferença de densidade entre, né, esses líquidos ou esses gases, e aí essa diferença de densidade vai promover um fluxo de convecção que a gente vai ver que vai ser uma troca de calor. E por último, né, galera, a mais importante aí é a irradiação, que é uma ideia de você ter ondas eletromagnéticas, né, de umas ondas térmicas que vão estar irradiando, todo o calor irradia, onda térmica, né? Nós irradiamos calor, beleza? Então, cada uma dessas, né, galera, dessa ideia de propagação de calor tem a sua premissa, beleza? Então, dentro desse contexto, nós vamos aqui agora para a primeira, certo? Vamos falar aqui da condução. Certo, galera? Condução é um calor transferido de partícula para partícula. Certo? Ou seja, galera, necessita, deixa eu escrever melhor aqui, né? Necessita não, precisa de um meio físico para ocorrer. Beleza, galera? Então, o principal ponto da condução é o quê? É um calor que é transmitido de partícula para partícula e precisa de um certo meio para poder se conduzir, certo? Galera, dentro desse contexto, né, a gente pode destacar uma coisa chamada de fluxo de calor. Terminar pela letra Φ, certo? Fluxo de calor. Nada mais, galera, o fluxo de calor é a quantidade de calor que flui durante certo tempo, certo? Ou seja, o fluxo é nada mais, nada menos que a quantidade de calor fluindo por um certo tempo. Ou seja, isso aqui é caloria por segundo. E se você reparar, né, deixa eu só mudar aqui esse parênteses, é uma ideia de caloria por segundo. E se você transformar isso aqui para joule, né, isso aqui seria uma ideia de potência térmica, certo? Se você transformar caloria para joule, seria uma ideia de potência térmica, beleza? E aí, só que geralmente a gente fala que é um fluxo que está fluindo ao longo de um certo tempo, beleza? E aí, dentro desse contexto aí de fluxo, né, existe um cara chamado, né, Fourier, que ele tentou calcular qual era esse fluxo. Então, ele pensou o seguinte, né, eu tenho aqui uma barra, e aí vai ter um fluxo que vai passar por essa barra. Vai existir uma certa área por onde vai passar esse fluxo. Esse condutor, né, ou essa barra, ela tem uma certa espessura e vai ter uma diferença de temperatura, né, galera? Que seja aqui, né, uma temperatura TA aqui e uma temperatura TB, sabendo que TA é maior do que TB. Ou seja, galera, vai ter um fluxo espontâneo, né? Ou seja, um fluxo espontâneo. Que nem a gente já viu, né? Ou seja, o calor ele flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria, né? Da maior temperatura para a menor temperatura. E aí, galera, Fourier falou o seguinte, que o fluxo ele pode ser calculado como sendo uma constante vezes a área
vezes a variação de temperatura dividido pela espessura, certo? Esse Kzinho aqui, galera, né? Esse K é o que ele chamou de condutibilidade térmica, certo? E essa condutibilidade térmica, né? Ela tem uma unidade, vamos colocar aqui do ladinho, que é caloria, certo? Por, né? Vamos dividir aqui metro grau Celsius, beleza? Ou seja, caloria metro grau Celsius, porque a gente vai cortar metro com metro aqui, né? Vai passar metro quadrado com espessura que é metro, vai passar dividindo, certo? Isso aqui é uma característica do material, certo? Ou seja, depende do material. Então, galera, ou seja, essa partezinha aqui de condução, né? Ou seja, principais características existe essa equaçãozinha aqui do Fourier. Tem que saber, Facina? Tem que saber, galera. Infelizmente, vocês vão ver aqui que o Enem, ele adora essa expressãozinha aqui. Toda vez que ele quer cobrar alguma coisa que envolva com, né, processos de propagação de calor, ele aborda aí o Fourier, que você tem que saber essa equaçãozinha. Não tem para onde fugir. É uma equaçãozinha feia, certo? Mas, galera, não tem muito, né, o que se discutir, certo? Tem que saber essa equaçãozinha. Não é difícil de aplicar, é uma equaçãozinha bem simples aí, né? Ela parece feia, mas na hora dos exercícios a gente vai ver que ela é mais tranquila. Beleza? Então, condução, o que você precisa saber, que é um processo de transferência de calor de partícula para partícula, certo? Ou seja, precisa de um meio para acontecer. Por exemplo, galera, não acontece no vácuo, certo? Vou botar até aqui um asteriscozinho, vou botar de azul, né? Ou seja, condução não acontece no vácuo. Por que não acontece no vácuo, galera? Porque justamente precisa de um meio para poder passar esse calor. Tem que ser partícula e partícula. Então, perceba que o vácuo não tem nada. Se o vácuo não tem nada, então não tem como ter condução naquela situação. Beleza? Então, vamos para o próximo. Próximo processo de propagação. Nós temos aqui a nossa famosa convecção. Certo, galera? Ou seja, a convecção é um processo que ocorre em fluidos. Quando a gente fala fluidos, ou seja, líquidos e gases. Deixa eu só botar aqui melhor, né, galera? Vamos escrever aqui um pouquinho mais juntinho, né? Ocorre em fluidos, ou seja, líquidos e gases. Beleza, galera? Ou seja, acontece líquidos e gases. E por quê? Justamente pela diferença de densidade. Certo, galera? Eu posso aqui, né, elencar vários exemplos aí de convecção para vocês. Por exemplo, né, eu posso informar que a gente tem aqui brisas marítimas, né? Marítimas. Certo? O que mais? A gente pode ter geladeira. Aquele fenômeno das ilhas de calor. E vários outros, certo, galera? Que tem aí para a gente pensar o seguinte. Por quê? Né? Não acontece em sólidos, galera, justamente porque um sólido está num estado de agregação muito junto. Agora, por exemplo, o que a gente pode dizer? A densidade é justamente a relação entre massa e volume, certo? A gente ainda não viu, né, dilatação, mas eu posso afirmar, então, que a massa vai ter o seguinte: o volume de uma substância pode dilatar. O que eu posso afirmar é que quanto maior for a minha temperatura, menor é a minha densidade. Então, galera, o que acontece? Justamente quando você tem aí um ar que é muito quente, esse ar fica leve. Ou seja, ar quente é leve. E o ar frio, não, né? Ar frio é pesado.
Então, o que acontece, galera? Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui uma massa de ar quente que vai querer descer. E, né, na verdade, né, galera, vamos pensar assim, né? Vamos pegar um exemplo bem claro, assim, antes de a gente ilustrar isso aqui, que seria o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Você tem aqui o ar-condicionado, né? O que ele vai fazer? O ar-condicionado, ele vai tentar insuflar um ar frio, né? Ou seja, vai jogar ar frio. E embaixo, né, galera, a gente vai ter aquele ar quente. Vamos colocar aqui ar quente. O ar quente, galera, por ser mais leve, ele vai querer o quê? Ele vai querer subir. E o ar frio, por ser mais pesado, ele vai querer o quê? Ele vai querer descer. E perceba, então, quando eu tenho essa ideia de ter ar quente subindo e ar frio descendo, isso que a gente chama de corrente de convecção. Então, galera, justamente toda vez que tem essa diferença de densidade, ou seja, a convecção, ela acontece. E isso acontece em vários fenômenos onde eu tenho a diferença de temperatura também dessas massas de ar ou essa massa desse fluido. Então, por exemplo, quando você pega aí, né, uma massa de, vou dar o exemplo do suco de laranja, por exemplo, né, você pega o seguinte, quando você tem ali uma concentração de um suco de laranja e você coloca gelo e você tem lá o gelo, você percebe que a tendência é que se você deixar ali e tentar tomar o suco de laranja, o geladinho vai estar só na borda, né? Ou seja, lá em cima do suco. E o quente lá embaixo. Por quê? Se você deixar isso parado, né, a tendência é que o gelo comece a derreter, né? E essa massa de gelado, né, de massa gelada de água, ela vai tentar descer e vai empurrar o suco para cima. Por isso que quando você tem, né, na hora de tomar aquele suco depois de muito tempo, você vai perceber que na parte mais embaixo está mais aguado, né? Ou seja, lá em cima está mais concentrado de suco de laranja, porque estava mais quente, e a parte mais de baixo menos concentrado, né? Ou seja, mais água diluída, porque toda aquela água gelada desceu. Tudo bem, galera? Então perceba que foi uma movimentação de fluidos ali dentro. É a mesma coisa quando você pega na geladeira, né? A gente vai comentar aqui um exercício de geladeira mais para frente, que você tem o seguinte: você insufla ar frio, esse ar frio vai descendo pelas aletas da geladeira, né, e resfriando os alimentos. Por isso que as prateleiras mais de cima são as mais geladas e as prateleiras mais de baixo são as prateleiras mais quentes. Por isso que você também coloca, né, os legumes na parte de baixo e às vezes a parte que você quer que seja, né, bebidas ou algum frios, alguma coisa, na parte de cima da geladeira, justamente por conta desse fenômeno. Né? Isso meio que já é ditado, mas acontece sempre. Beleza? E aí o que acontece? Quando você pega também aí na parte de brisas marítimas, né? Ou seja, durante o dia que está muito quente, né? Aquela areia está pelando e a água do mar está geladinha, você durante a noite você tem todo aquele calor que estava na areia, né? Voltando para o mar, e de noite a areia está geladinha e o mar está quentinho, né? Ou seja, teve essa ideia dessa inversão térmica aí. Ou seja, uma corrente de convecção do mar para tentar refrescar a areia e a areia mandando uma corrente quente para o mar para, né, tentar deixar o mar quentinho. Por isso, quando você vai à noite, o mar está quentinho e a areia está gelada. E durante o dia é o contrário, né? Então, galera, tudo que envolve aí fluidos, né, toda essa parte aí de deslocamento de massas, né, toda essa parte aí devido às diferenças de densidade, você tem que lembrar que vai ser uma convecção, beleza? Ou seja, o principal ponto aqui da convecção é justamente pela diferença de densidade. Beleza, galera? E para a gente finalizar a parte teórica, né, o último ponto que eu tenho aqui para discutir com vocês é justamente a última parte, que é irradiação, certo? A irradiação, justamente, galera, né, ela é uma ideia de onda térmica, né, de onda eletromagnética, ou seja, é uma ideia de onda eletromagnética, justamente por ser uma onda térmica. Beleza, galera? Ou seja, é a ideia aqui da gente poder pensar o seguinte, né? Quando a gente fala de onda térmica, a gente pode falar de irradiação, que é justamente aquela potência que nós vimos, né? Aquela potência térmica sobre uma certa área.
watt por metro quadrado. Então, perceba que o Sol ele irradia uma energia térmica para a gente, e essa área é a Terra que recebe essa energia térmica. Tudo bem? O Enem gosta de comentar isso aí, certo? Ele gosta de falar de como isso seja irradiado, né? Ou seja, a gente chama isso aqui de poder emissivo, às vezes, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui de uma lei, poder emissivo, porque a gente não precisa. O que eu preciso que você entenda, galera, é que é o seguinte. Geralmente, a gente tem um sistema, e aqui que é o mais importante, que é o seguinte. Você sempre tem uma energia que ela é incidente. Parte dessa energia, galera, ela é refletida. E outra parte dessa energia, certo? Ela é absorvida. Então, a gente tem essas ideias de absorção e reflexão. Então, eu posso dizer o seguinte, o que é incidente é justamente o refletido mais o absorvido, né? Ou seja, a gente colocar assim, né? Esse R de refletido e o Azinho de absorvido. Certo? Ou seja, tem essa ideia de poder incidir, refletir e absorver. Certo, galera? E aí o que acontece? Existe um cara, né, que a gente comenta aqui, né, que é o Kirchhoff, e ele falou o seguinte, abre aspas, tudo bom absorvedor é um bom emissor. Certo, galera? Não esqueça disso aqui, que isso aqui é muito importante. Todo bom absorvedor também é um bom emissor. E perceba que a gente não pode confundir com refletir uma coisa de absorver, certo? Quer dizer o seguinte, galera, se eu não absorvo, eu só reflito. E se eu absorvo, eu posso emitir isso de volta, certo? Refletir não é a mesma coisa que emitir. Refletir quer dizer que nem entrou no corpo. Absorver quer dizer que você absorveu e você pode transmitir. Seria uma outra etapa aqui que eu não desenhei para você. Seria uma etapa de transmissão, certo? Ou seja, eu transmitir essa energia para alguém. Só, galera, nós temos aqui dois opostos, né? Que é justamente o seguinte. Você tem aquela ideia de corpo negro e você tem a ideia de espelho perfeito. E o Enem não cobra desse jeito nessas palavras, mas ele cobra como você tem que interpretar isso. Galera, o corpo negro, ele absorve tudo. Ou seja, se o corpo negro absorve tudo, quer dizer que ele também emite tudo. Agora, quando você vai falar do espelho perfeito, ele reflete tudo. Ou seja, não absorve nada. Beleza, galera? Ou seja, você tem aqui uma ideia de que eu quero que você entenda que se a gente pega um corpo negro, como ele já cobrou, ele falou de uma garrafa preta, e ele fala de uma garrafa branca. Nós vamos fazer esse exercício aqui já já. E aí ele fala o seguinte, né? Quem absorve mais, quem resfria mais rápido, ou seja, aqui tem várias outras aplicações que eu posso dizer para você da irradiação térmica que explica, né, os fenômenos do Enem que ele te cobra. Por exemplo, a roupa dos beduínos. A beduíno é aquele cara que fica andando lá no deserto, certo? E aí o que acontece? Se você pegar a roupa dele é preta. E aí, por que isso? Justamente, galera, porque você fala, caraca, Facina, ele tá andando no calor de 40, 50 graus e tá andando de roupa preta. É, galera, justamente por quê? Quando ele chega num local que não está mais com sol, aquela roupa que está toda preta, ela absorveu muito calor. Só que quando ele chegar no local onde não tem mais sol, ele também vai se refrescar muito mais rápido. Por quê? Justamente por essa ideia que eu acabei de falar para aqui. Todo bom absorvedor também é um bom emissor. Então, se eu absorver muito porque minha roupa é preta, eu também vou me refrescar muito rápido, porque eu vou emitir aquele calor muito rápido, certo? Isso também acontece com vocês no dia a dia. Por exemplo, quando você vai para a rua, está de blusa preta, você tende a absorver mais calor, só que também quando você sai do sol, você tende a se resfriar mais rápido. Diferentemente quando você está de blusa branca. Quando você está de blusa branca, realmente você transpira menos. Só que também na hora que você sai do sol e fica com aquela roupa branca, ela também resfria devagar.
Então, você tem a sensação de sentir mais calor durante mais tempo, beleza? Toda essa parte, essa ideia de, né, irradiação, ela acontece em qualquer parte. Todo o corpo, galera, irradia calor. Condução e convecção tem que ter condições específicas para acontecer, mas a irradiação não, é uma onda eletromagnética, então ela acontece por si só. Todo o corpo irradia calor. Em tese, a gente só não teria irradiação no 0 Kelvin, ou seja, nenhuma agitação das partículas, que isso ainda não foi atingido. Então, por enquanto, todo o corpo está irradiando uma certa quantidade de calor. O ponto é que alguns corpos têm mais tendência a absorver, por consequência, também vai ter tendência em emitir. Agora, outros corpos não têm tanta clareza, né, tanta, vamos dizer assim, disposição a absorver, eles vão refletir mais, mas também vão ter dificuldade na hora que eles absorverem também de emitir, porque não vão ser bons absorvedores. Lembrar disso, todo bom absorvedor é um bom emissor, beleza? Isso que mata a maioria das questões do Enem que envolvem radiação. E quando o Enem te pergunta isso, é justamente para você ter essa ideia na cabeça, né, desses dois extremos, o corpo negro e o corpo perfeito. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para os exercícios aqui agora para a gente poder aplicar esse conceito aí de propagação de calor. Olha só. E, galera, né, atenção nisso porque é um dos pontos mais importantes aí do Enem, na parte de né, de física térmica, o que mais cai depois, né, de termodinâmica, envolvendo, né, calorimetria, é justamente condução de calor, se não é o que mais cai. Beleza? Tá pau a pau ali, cada um tem a mesma quantidade de questões, beleza? Olha só, ele fala o seguinte, dá um zoom aqui para vocês. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região dos mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela, né, energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, a condensação e as chuvas fortes no centro da cidade, em vez na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 sistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então, está aqui, né? As ilhas de calor, brisa marítima e sol. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o sol e a ilha de calor. Então, olha só, quais são os mecanismos? Entre o sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Então, tá bom. Quais são esses mecanismos, galera? Perceba que do sol para a ilha de calor, nós temos um processo de irradiação. O sol irradia energia para a ilha de calor, certo? E entre as ilhas de calor e a brisa marítima, a gente tem um processo de convecção, certo? Porque eu não tenho aí nenhuma ideia de contato entre ilha de calor e sol e, né, brisa marítima. Não tem contato. Aqui, justamente, é só a nossa irradiação e a nossa convecção. Beleza, galera? Então, o nosso gabarito aí, letra A. Bom, vamos para a próxima aqui, que é o seguinte, né? Kenan 2021 também aí já para você. Ó. Na montagem, deixa eu colocar aqui para você, na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e com isso a economia de gases. A taxa de condução de calor depende da quantidade K do material, da sua área, da diferente temperatura e da espessura do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT, Ka ΔT sobre D. Então, galera, perceba que o Enem aí te deu a equação de Fourier, te deu a equação do fluxo, então você não precisava decorar ela, né? Em panelas com 2 materiais, a taxa de condução é dada por essa expressãozinha que ele deu para você, em que D1 e D2 são as espessuras dos 2 materiais e K1 e K2 são a quantidade de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, o ferro, o aço combinado com o cobre e compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de meia espessura de cobre e meia espessura de aço. Todas as mesmas, né, com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Galera, então ele está falando o seguinte, que a mais econômica é aquela que, né, depende do K, ou seja, que ele falou assim, ó, pois a panela conduz mais calor e é capaz de considerar os alimentos mais rapidamente. Então perceba que depende do que é feita a panela, do K. Então, galera, olha só. A primeira ideia que a gente vai falar é o seguinte, que o fluxo é justamente um K vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Eu, Facina, vou chamar essa parcela aqui, que não vai mudar para ninguém, certo? De gama. Então, eu tenho K vezes gama. Certo? Isso aqui não vai mudar para ninguém, porque todas as panelas vão ter a mesma área, vão ter a mesma diferente temperatura e vão ter a mesma espessura. Ele falou isso para a gente no texto, tá? Então, galera, olha só, vamos calcular para cada um. Por exemplo, o fluxo para o ferro
tem que ser o K do ferro, que ele deu para a gente. Na verdade, vamos começar aqui pelo alumínio, né? Que ele deu para a gente do alumínio. Do alumínio tem que ser alumínio, 20. Então, 20 vezes gama. Beleza? Porque eu sei que todas as panelas vão ser iguais. Então, é 20 vezes gama. Fluxo do ferro. Do ferro, ele falou para a gente que é 8, né? Então, do ferro é 8, então 8 vezes gama. Só que a última é uma combinação entre o aço mais o cobre. Então, a gente vai precisar usar essa expressãozinha que ele deu para a gente, que ficaria assim, ó. O A que multiplica o ΔT dividido por quem? D, só que metade, né, galera? Ou seja, metade D sobre 2, que multiplica o K do aço, por exemplo, que é 5. Mais D sobre 2 também é a outra metade, que multiplica, que é de cobre, que é 40. Ele deu para a gente aqui, né? Galera, vamos fazer essa conta, né? Tem que ser o seguinte, A vezes ΔT, vamos tirar o MMC, que aqui vai ser 80. Então, 80 dividido por 10, né? Isso aqui vai dar 10, isso aqui vai dar 80, né? Então, isso aqui vai ficar 8D mais D. Então, galera, arrumando essa expressão, vai ficar assim. Fluxo do aço mais do cobre vai ter que ser 80 sobre 9 vezes A vezes ΔT sobre D. E isso aqui nós já definimos lá atrás, que eu acabei de comentar aqui para você, ó, que aqui isso aqui é gama. Então, perceba que o fluxo do aço mais do cobre, 80 dividido por 9, né, galera? Vai ter praticamente aqui 8,9, né? Mais ou menos, né? Aproximadamente. Gama, certo? Então, perceba que nós achamos já o fluxo do alumínio, o fluxo do ferro e também agora o fluxo do aço mais o cobre. Ele quer saber a relação de cada uma dessas aqui para você. Então, você só sabe o seguinte, que é o maior de todos é o do alumínio, né? Então, eu tenho que o fluxo do alumínio é maior que o fluxo do aço mais do cobre, que é maior do que quem? Que é maior que o fluxo do ferro. Essa é a expressão que o Enem queria que a gente chegasse, né, galera? Ou seja, tá aí a expressão que o Enem trouxe para gente. Então, qual é o nosso gabarito? Alumínio, cobre, aço e ferro, letra B de bola. Beleza, galera? Então, uma questãozinha aí, né, que envolvia novamente o fluxo de Fourier, tá vendo aí que é recente a sorte que ele te deu a equação para você treinar, certo? Mas a gente não pode errar nessa ideia, beleza? Então, galera, vamos para o próximo. Próximo aqui ele fala o seguinte, ó, essa questão foi muito boa, certo? Uma questão muito polêmica aí no Enem de 2020, trouxe ela justamente para a gente discutir. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo das fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde indica diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta seu consumo de energia. Então, ele está falando o seguinte, o não atendimento dessa recomendação resulta no aumento do consumo de energia. Por quê? Aí está falando que o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador, ou a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor, ou letra E, as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Então vamos lá, galera. Olha só. Para você entender isso aqui, eu vou fazer aqui uma geladeira para você, tá? Vamos fazer aqui uma geladeira para você entender esse contexto. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui uma geladeira. Aqui. E aqui do lado, a mesma geladeira, certo? Só que nós vamos colocar ela em duas situações diferentes. Beleza? Então, galera, é o seguinte. Aqui, ó, na primeira, você vai ver a geladeira na parte da frente. E aqui você vai ver a geladeira na parte de trás. Certo? Ou seja, a geladeira na parte da frente e na parte de trás. O que eu posso te falar, galera, é o seguinte. Aqui na geladeira, né, eu vou desenhar aqui como se fossem as bandejas dessa geladeira. Tudo bem? Mais ou menos aqui, ó, você tem as bandejas dessa geladeira. Que estão aqui, né? Que você já conhece. Uma geladeira cheia de bandeja, né? Você abriu ela, tem um caixotinho aqui, né? E você pode ver as bandejas da geladeira. O importante, né, galera, é que dentro dessa geladeira tem uma partezinha aqui dentro
uma parte de metal, que ela fica atrás da geladeira, assim, parece um tubinho, né? Beleza? Que é onde corre o que a gente chama de líquido refrigerante, certo? Ou seja, não é de refrigerante não, tá? É de refrigeração, certo, galera? E aí acontece, atrás da geladeira você tem aquela coisa chamada de serpentina, né? Uma coisa mais ou menos assim. Se você quiser ir na sua casa e olhar a geladeira, você vai ver que tem uma coisa mais ou menos assim atrás da geladeira, certo? E aí, galera, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Vamos entender o que acontece. Que nem eu comentei para vocês, aqui, ó, bem em cima da geladeira, vai estar insuflando o que a gente chama de vapor frio. Um vapor frio, certo? Esse vapor frio ele vai começar a descer aqui por meio das aletas, né, das prateleiras. Se você também reparar e quiser olhar na sua geladeira, você vai começar a ver o quê? Essas frestas entre as prateleiras da geladeira, para que você perceba que esse vapor frio ele vai descer. E ele vai o quê? Trocando calor, que nem eu disse para você, por convecção com os alimentos que estão aqui na geladeira. Ou seja, você vai criando, né, fluxos de calor que vão estar trocando por convecção ar frio e ar quente ali dentro. Beleza? O que vai acontecer, galera? Quando você insuflar esse ar frio, os alimentos vão começar a querer ceder calor para esse frio, né? Ou seja, começar a trocar calor com esse vapor frio. Consequentemente, a sua geladeira vai ficar quente, porque os alimentos estão quentes e você está jogando. O que vai acontecer na hora? Vai ter uma coisa aqui embaixo que vai ser acionada, certo? Quem que vai acionar isso aqui vai ser uma coisa chamada de compressor. Galera, deixa eu só pegar esse desenho aqui, trazer ele aqui para cima, porque aqui é um ponto que o tablet ele dá uma falhada e eu não quero que ele fique falhando. Vamos trazer aqui para cima, aqui do lado. Trazer mais ou menos aqui que não tampe, né? Pronto. Aqui, ó. Beleza. Então, galera, o que vai acontecer aqui, né? Você vai ter aqui um ponto que aqui embaixo vai ter o compressor. O que vai acontecer com esse compressor? Esse compressor é o cara que vai realizar o trabalho. Que trabalho, galera? O trabalho de uma máquina térmica, de tirar, né, calor de dentro, ou seja, aquele calor que está ali dentro, e jogar para fora, beleza? Ou seja, vai ter que ser realizado um trabalho. Esse trabalho de quê? De você tentar retirar aquele calor que está lá dentro, uma máquina térmica, ou seja, retirar calor lá de dentro e jogar para fora. Isso não é um processo espontâneo, porque a gente já viu, o calor flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Então tá bom, galera, o que vai acontecer? Eu vou tentar tirar esse calor aqui, certo? E o que acontece? Durante esse processo existe aqui o líquido que está percorrendo esse tubinho, certo? Porque é esse líquido que está aqui dentro, geladinho, que ele está aqui percorrendo esse fluido, certo? Aqui dentro, né? Ele vai ter um líquido refrigerante que vai estar aqui circulando dentro desse caixotinho que eu falei para você. E ele que é responsável de insuflar esse vapor frio e também de pegar esse calor quente para ele. O que vai acontecer, galera? Quando o compressor da geladeira, né, o sensor perceber que a geladeira está ficando mais quente, ele aciona, né? E ele aciona por meio de uma máquina elétrica, ou seja, você vai botar a sua geladeira na tomada e ela vai começar a roubar calor, né? Ou seja, tentar tirar esse calor lá de dentro. Consequentemente, galera, o que vai acontecer? Você vai ter esse líquido que está aqui na serpentina, né, sendo comprimido, por isso que não se chama compressor. E aí você vai começar a dar energia para esse sistema, ou seja, dar energia, comprimir, realizar um trabalho sobre esse líquido, tudo bem? E aí, galera, esse líquido vai ser começado a empurrar para a serpentina de tal maneira que ele comece a subir. Durante esse processo de subir esse líquido aqui na serpentina, né, galera, vai ficando quente. Quente porque esse gás está muito comprimido, ele está ganhando muita energia e ele vai começar o quê? A trocar calor com a parte de fora. Por isso que ele é quente, certo? Ou seja, ele vai começar a trocar calor. E é por isso, galera, que você coloca suas roupas atrás da geladeira para poder secar mais rápido, porque ela vai estar quentinha atrás. Tudo bem? Só que aí o que acontece? O compressor vai empurrando esse líquido até que ele chega numa parte da serpentina, né, galera? Que chega mais ou menos na parte de cima da geladeira. E a tubulação da serpentina ela começa a ficar mais larga, né? Ela começa a ficar mais larga, ou seja, um pouquinho mais grossa até chegar a um ponto que quando esse líquido ele começar a querer, né, esquentar, ele expandiu, né? Ou seja, aqui você tem uma expansão.
Essa expansão é justamente o processo em que aquele gás deixa de ser comprimido e ele pode expandir. Porque quando você vai compressando, ou seja, aumentando a pressão sobre aquele gás, aumentando a pressão sobre aquele, perdão, sobre aquele líquido, né, comprimindo, empurrando ele, vai ter uma hora, galera, que ele não aguenta mais, ele começa a condensar, certo? A parte de condensar quer dizer que quando a tubulação começa a suar, ela quer perder esse calor. Então, perceba que eu vou empurrando esse líquido refrigerador por meio da serpentina até ele subir numa região onde aquele líquido ele não consegue mais ser comprimido, ele começa a virar um gás, né? Ele vira um vaporzinho. E aí, por conta da expansão, ele começa a perder a energia que ele tinha ganhado antes daquele calor e ele expande. E aí aqui é o momento, galera, que volta para a parte de cima da geladeira, certo? Ou seja, aqui é o ponto em que você tem o quê? Opa, você tem um pontinho aqui que é quando aquele gás ele volta aqui para cima e é a nossa evaporadora. Evaporadora. Passando aqui que é evaporadora é justamente a parte em que eu vou insuflar o ar frio. É quando você liga o seu ar-condicionado e começa a sair, aquela parte que está dentro da sua casa. A parte que está fora da sua casa do ar-condicionado é o compressor. A parte que está dentro da sua casa é o evaporador, certo? E aí o que acontece? Começa a jogar ar frio de novo. E aí, galera, se você perceber, né, esse gás expande e toda vez que o gás expande, ele perde energia. Se ele perde energia, a temperatura desse gás cai e ele volta a ser um gás geladinho, certo? Ou seja, fica aqui com a temperatura baixa. E se a temperatura está baixa aqui, né, galera? Ou seja, diminui a temperatura, perceba que volta a insuflar ar frio. E esse processo fica o tempo inteiro na geladeira, até quando você coloca, né, os alimentos. E aí você percebe que nem sempre a geladeira está funcionando. Né? A mesma coisa o ar-condicionado, nem sempre ele está funcionando. Na hora que ele percebe que ele atinge a temperatura ideal, ou seja, aquela temperatura térmica bacana que você estipulou para a geladeira ou para o ar-condicionado, o compressor para de realizar trabalho e aí ele deixa de retirar calor lá de dentro. Só que isso não é eterno, porque você tem, né, defeitos na geladeira que são naturais, você tem vedações que não são perfeitas, você tem perdas de calor por outros processos mecânicos, e aí, novamente, a geladeira começa a aquecer, o compressor deve voltar a agir para empurrar esse líquido para que ele seja comprimido, para que ele rejeite calor para a fonte quente, e aí, né, ele depois possa expandir perdendo calor, ficar frio novamente, insuflar dentro e todo esse processo acontecer toda hora. Então, perceba, galera, que, né, o processo da geladeira, assim como do ar-condicionado, é um processo bem, né, legal de você observar. Então, perceba o seguinte, esse cara que está saindo como calor aqui, que eu estou marcando para você, ele está muito quente. É por isso que você, né, que eu comentei, você coloca a sua roupa atrás da geladeira para poder, né, ela secar mais rápido. Agora, perceba o seguinte, ele está falando para você no Enem, agora voltando para o Enem, depois de tudo isso que eu te expliquei, para você entender o que vai acontecer. Olha só, os manuais dos refrigeradores apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo à fonte de calor. Galera, perceba o seguinte, se aqui onde está a fonte de calor, que eu estou marcando aqui, ó, essa parte todinha aqui, que é o ambiente, certo? A parte do ambiente, se ela estiver muito quente, mais quente do calor que eu consigo retirar, perceba que o compressor ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai ter que ter um trabalho maior para aquecer mais esse gás, para poder ter troca de calor espontâneo. Porque quando o líquido está passando aqui pela, né, serpentina que a gente comentou, esse líquido está quente. E aí vira um processo que é espontâneo. Certo, galera? É um processo espontâneo, onde que aquele líquido está muito quente lá dentro e ele troca calor com o meio ambiente para se refrigerar, para ele condensar. Agora, imagine se lá fora tiver mais quente ainda. Se tiver mais quente ainda, perceba que o compressor vai ter que esquentar mais ainda o líquido refrigerante, ou seja, vai perder eficiência, vai gastar mais energia para que isso aconteça. Então, perceba, quando você vai para o shopping, está muito calor lá fora, 35 graus, 30 graus, muito seco. Perceba que a conta de ar-condicionado vai lá em cima. Por quê? Porque já está quente lá fora. E para o compressor conseguir retirar calor quente de dentro do ambiente e jogar para fora, ele vai ter que realizar um trabalho brutal. Beleza? E é isso que também acontece na geladeira. Se você coloca a sua geladeira ou seu ar-condicionado perto de fontes de calor, o compressor vai ser exigido mais. Por quê? Porque aquele líquido que está lá dentro, ele vai precisar de quê? De mais trabalho para ser comprimido, para ficar mais quente, e aí você perder calor de um jeito espontâneo lá fora no ambiente, beleza? Então, por isso que ele falou, ó, a fonte de calor como fogão e aquecedores é um local onde há incidência diretamente da luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia, foi isso que eu acabei de te comentar, beleza? E aí, então, a gente já viu como é que funciona isso, agora vamos para as opções do Enem para você marcar. Ele fala assim, ó,
O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento do consumo de energia. Por quê? O fluxo de calor por condução no condensador. Galera, onde está o condensador? Bem aqui na serpentina, né? Compressor, condensador. Ele está bem aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Bem aqui que eu vou destacar para você de roxo, tá? Bem nessa parte aqui. E é a parte do... Vou botar aqui, ó. Condensador. É onde você vai pressionar o gás para que ele volte a condensar. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Galera, não sofre. Você continua tendo as mesmas partes de contato. Aqui o principal processo de tirar calor lá dentro é a convecção. Não é nem tanto a condução. A condução é só na serpentina. Beleza? Agora, a parte de convecção, ou seja, que a tubulação está mais quente, perceba que não está acontecendo aqui. Então, não tem nada a ver com fluxo de calor por condução. Vamos para a letra B. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Galera, se ela diminuir, melhor para mim. Quanto mais rápido ela diminuir, mais calor eu troco com o ambiente, mais o ambiente, né, manda calor para dentro, e aí não acontece nada, certo, galera? Na verdade, eu quero o contrário. Eu quero que ela fique mais quente e jogue calor para fora, não o ambiente jogar calor para dentro. É o contrário, beleza? Letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Lógico que não, galera. Que fluxo de calor? Não tem como jogar calor para dentro do refrigerador que está fechado. Não tem como. Letra C também é inviável. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Perceba então o seguinte: o que é a liquefação, galera? É eu pegar aquele vapor de água, aquele líquido que está lá dentro, e eu manter ele líquido. Ela vai ser prejudicada por quê? Se eu não conseguir comprimir ela de uma maneira suficiente para que aquele líquido seja empurrado para subir, né, e ele condensar, né, aquele vapor voltar a ser líquido e líquido virar a ser gás, né, vapor, que seja, não vai acontecer porque eu tenho essa diferente temperatura. Tá aí o nosso gabarito. Beleza? E por último, né, as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Na verdade, não, galera, continua acontecendo corrente de convecção, só que são de temperaturas quentes e quentes. E eu não quero temperatura quente, eu quero uma temperatura quente que está lá dentro que eu estou tirando fora e uma temperatura menos quente. Beleza? Então é isso, galera. Uma questãozinha muito boa do Enem, com densidade teórica muito grande. Beleza? Vamos para a próxima. 2019. O objetivo aqui, deixa eu dar um zoom, né? O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar a troca de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferente temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade dos dois recipientes, A e B, né, com áreas diferentes aí que ele deu para a gente, comprimentos diferentes, de fase da mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas K e KB. Para isso, suspende dentro do cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 grau, de modo que a sua superfície esteja em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, beleza, né, galera? Falou que a massa de gelo que fundiu no recipiente B foi o dobro de A. Galera, perceba aqui que nessa questão do Enem, ele não te deu a equação do Fourier, e você precisava saber. Então, olha só, galera. Primeira coisa eu sei que o fluxo é justamente uma constante vezes a área, vamos botar aqui, vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. Beleza? Galera, eu sei também o seguinte, que esse fluxo é um calor sobre o tempo. Isso é igual a K vezes a área vezes ΔT sobre a espessura. E eu também sei que se esse calor é um calor de fundir o gelo, ou seja, dele derreter, é um calor latente, né? M vezes L. Tá aqui que aparece a massa, né? Então, ml sobre ΔT, isso é igual a K vezes a área vezes ΔT, dividido pela espessura. Galera, eu vou isolar o K, certo? Vou isolar o K para você perceber uma coisa. Então, o K é igual a quem? É a massa vezes o calor específico vezes a espessura, dividido pelo ΔT, vezes a área, vezes o ΔTzão, que é a temperatura. Galera, perceba o seguinte, se eu quero comparar Ka com Kb, você vai perceber o seguinte, ó. Se eu fizer Ka dividido pelo Kb, o que vai acontecer é que vai cortar tudo, vai ficar assim, ó. Vai ficar a massa do ar, o calor latente é o mesmo,
A espessura de todo mundo é a mesma, dividido por quem? ΔT é o mesmo. As áreas vão mudar, né? Vou colocar área A, beleza? E o ΔT é o mesmo. Isso dividido de novo por quem? Pela massa do B, vezes o calor específico, vezes a espessura, dividido pelo ΔTzinho, vezes a área do B, vezes ΔT. Galera, vai cortar todo mundo, ó. Vou mostrar para você. K sobre KB vai ficar então o seguinte, ó. Multiplica o primeiro, né, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ficaria assim, ó. Então, massa do A vezes o L vezes a espessura, dividido por ΔTzinho, vezes a área do A, vezes o ΔTzão, que multiplica o inverso, ΔT, vezes a área do B, vezes, né, ΔTzão, aqui é ΔTzinho, né, galera? ΔTzinho, dividido por quem? Massa do B, vezes o calor latente, vezes a espessura. Ó, tchau, 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 tchau. Ficou quem, galera? Ficou só isso aqui, ó. K sobre KB é justamente a massa do A sobre a massa do B, que multiplica a área do B sobre a área do A. Então, perceba que essa é a expressão final que a gente acha. Caraca, assim, né? Galera, essa questãozinha aí, né? Complicada, complicadíssima, né? De você pensar tudo isso lá na hora do Enem, beleza? Questão difícil, mas beleza. Então, perceba que eu preciso achar a massa do A, a massa do B e as áreas. Só que ele já deu o seguinte, ele falou aqui para você, ó, que verifica que a massa de gelo que fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, quer dizer o seguinte, eu já posso afirmar para você aqui que a massa do A, né, do B, perdão, massa do B foi o dobro da massa do A. Isso aqui já está dito no enunciado. Então, você já guarda isso aqui para a gente, que a gente vai usar. A gente já descobriu uma relação que vai ser cortada ali de massa do A e massa do B. Beleza? Agora, vamos calcular as áreas, galera. As áreas é que eu quero que você perceba agora. Olha só. As áreas, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um que é um cubo. Só que eu tenho outro que não é um cubo, né? Ou seja, eu tenho outro que vai ser um paralelogramo, né? Praticamente. Então, olha só. Esse cara aqui, ó, que eu estou desenhando, é o cara B. Porque o cara A, eu já sei que ele é um cubo. Então, perceba que é isso aqui, ó. Eu tenho essa configuração aqui para o cara que é o B, beleza? Que é o seguinte. Aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 40. Por que eu quis desenhar isso aqui para você, né, galera? Por que eu quis desenhar isso aqui para você? Deixa eu só te desenhar melhorzinho aqui para você. Vamos descer aqui, vamos colocar aqui e vamos juntar aqui, ó, mais ou menos, na verdade, né? Deixa eu fazer melhor esse desenho aqui. Pronto. 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 Só para ter uma ideiazinha melhor aqui desse desenho, né, galera? Então, olha só. Esse é o cara B. E quando você colocar aquela pedrinha de gelo aqui, ó, no meio, ela vai irradiar calor para todas as faces desse paralelogramo, certo? Para trás, para frente, para os lados, ou seja, são 6 faces que você tem que contabilizar. Então, esse é o seguinte, a área do A tem que ser 6 vezes 40 por 40. Tudo bem? Isso aqui é para o bloco B, tá? O do A eu já sei que vai ser um cubo. Então, galera, usando essa calculadora aqui, vou usar aqui 6 vezes 40 vezes 40, isso aqui vai dar para a gente 9.600 centímetros quadrados. É essa área do A, certo? A área do B, por outro lado, ela muda um pouquinho. Você tem 2 vezes a área de 40 por 40, mais 4 vezes a área de 40 por 60. Só para você perceber aqui, ó, eu tenho essa área aqui, 40 por 60, 2 vezes a parte da frente aqui e a parte de trás lá, que tem lá dentro. E eu tenho essa parte também, o quê? De cima, né, galera? Essa parte aqui também é 40 por 40, então eu tenho 4 faces. Então, perceba que eu tenho o seguinte,
é 2 vezes 40 por 40, mais 4 vezes 60 por 40. Opa! Então, vamos de novo aqui. 2 vezes 40 por 40, mais 4 vezes 60 por 40. Galera, isso aqui está dando para a gente um total da área do B. Opa! Um total da área do B de 12.800 centímetros quadrados. Então, perceba que está aqui a área do A e está aqui a área do B. Agora a gente termina a questão. Então, eu já sei o seguinte, ó, KA sobre KB é a massa do A sobre a massa do B, que é 2 vezes a massa do A. E a área do B é 12.800 dividido por 9.600. Galera, então, resumo da ópera. Quem é KA sobre KB? Vai ser 12.800 dividido por 9.600 e ainda dividido por 2. Isso aqui dá 0,66. Beleza, jovens? Questãozinha bem complexa aí do Enem de 2019. Beleza? Então, aproximadamente 0,67. Beleza, galera? Então, basicamente era isso. E para a gente fechar, a questãozinha de radiação que eu comentei para vocês, né? Que ele fala assim, ó, 2 jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus, foram retiradas da geladeira e foi mantido o tempo decorrido para que a água, cada uma delas, atingisse a temperatura ambiente. Em seguida, as águas das 2 jarras foram aquecidas até 90 graus. E novamente foi medido o tempo decorrido para que a água na jarra atingisse a temperatura ambiente. Ele perguntou, qual jarra demorou menos tempo, ou seja, demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas duas situações? Galera, a jarra preta demorou menos tempo nas duas situações. Já está aqui o nosso gabarito letra A, sem discussão. Mas, galera, por quê? Porque a jarra preta é um corpo negro, né? Ela pode ser um corpo negro. E o corpo negro absorve tudo. E se ela absorve tudo, ela também emite tudo. Ou seja, emite tudo. Então, não importa, galera, se é um aquecimento ou se é um resfriamento. Um bom absorvedor, ele também é um bom emissor. Então, se eu vou resfriar muito, eu também vou aquecer muito. Então, perceba o seguinte, eu posso ter vindo 90 e deixar resfriar. Vou resfriar do mesmo jeito. Eu posso ter resfriado muito e depois vou aquecer do mesmo jeito. Então, galera, perceba que é assim que o Enem cobra. Caiu em 2018 e já teve outras questões aqui. Eu não trouxe, quis trazer essa aqui porque ela é mais latente, mas já caiu em 2015, 2016 e 2019 também. Beleza, galera? Então a gente fecha a nossa teoria aí de propagação de calor. Qualquer dúvida é só enviar. Valeu e até mais.